Oi, gente, voltamos aqui, vamos com tudo, falando sobre essa política, né, sobre o nosso Sistema Único da Assistência Social. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. E agora a gente vai falar um pouquinho das proteções. Nós falamos na aula anterior sobre a proteção social básica e a proteção social especial. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouco disso daí, vamos entender um pouco melhor como que funcionam esses níveis aí de proteção dentro do Sistema Único da Assistência Social. Bom, gente, a proteção social básica, ela é destinada a quê? A prevenção de risco, de vulnerabilidades, né? Ela trabalha com a prevenção, com as famílias e com os indivíduos ali dentro do núcleo familiar, tá? E ela visa o quê? O fortalecimento de vínculos, porque quando a gente trabalha os vínculos, né, a gente consegue fortalecer aquela família. E às vezes elas estão passando por problemas ou situações que quanto mais existe um vínculo, quanto mais existe uma união dentro daquele núcleo familiar, mais fortalecidos eles se encontram e é mais fácil de conseguir sair de alguma situação mais delicada, de vulnerabilidade ou de risco. Por isso é tão importante a gente trabalhar essa questão do vínculo familiar. A gente precisa trabalhar essa prevenção para que não aconteça ali uma violação de direito ou um rompimento de vínculo, porque aí a gente tem que fazer um encaminhamento para a proteção social especial. Então, a gente quer evitar que isso seja feito, né? Nós temos a unidade pública estatal, né, de abrangência municipal de base territorial, que é instalada na área de maior vulnerabilidade. Que unidade estatal é essa, gente? O Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS. Então, o que a gente faz? A gente pega o CRAS, vai montar o CRAS lá naquela área de maior vulnerabilidade, né, de maior risco social para as famílias, e nós vamos trabalhar ali. É a questão da territorialidade que nós falamos na aula anterior, né? E aí, como que a gente vai fazer esse trabalho, gente, ali dentro do CRAS, com as famílias? Como que a gente vai fazer esse trabalho de fortalecimento de vínculo, de prevenção, protetivo? É através da promoção, né, com os projetos, os programas e os serviços, né, os benefícios sociais também de enfrentamento de risco. Então nós vamos ter ali os nossos benefícios eventuais. O que são isso, gente? Os benefícios eventuais. Os municípios, eles vão criar leis, né, colocando quais são os benefícios eventuais que eles vão ofertar para os usuários ali dentro da comunidade. Então, nós temos aí como exemplo para vocês a cesta básica, nós temos o auxílio funeral, nós temos o auxílio natalidade, auxílio pequenas reformas. Então, esses são os benefícios eventuais que são destinados aos usuários em uma situação que aconteceu esporadicamente, porque não são benefícios, gente, contínuos. São benefícios em alguma situação, alguma eventualidade que aconteceu ali com aquela família. Então, eu tenho lá uma família, vamos dar um exemplo para vocês que vai ficar mais fácil. Eu tenho lá uma família que, às vezes, a gente tem a mãe com 3 filhos e a avó. Então, a idosa, ela nunca contribuiu com o INSS e aí ela tem 65 anos, o que a gente vai fazer? Opa! Essa idosa, ela pode ser uma beneficiária do BPC. Ela tem 65 anos, não possui renda. A filha, que também reside no mesmo local, na mesma casa, ficou desempregada. Não trabalhava de carteira assinada. E aí, o que aconteceu? A família ficou sem renda nenhuma. Então, é sim uma possível beneficiária para o BPC. Né? Essa mãe, a gente pode também trabalhar a questão emergencial, que seria o quê? Um atendimento para a cesta básica, porque a pessoa ela precisa do alimento. Então, vamos ali fazer o atendimento para o benefício eventual cesta básica, para a gente atender imediatamente aquela família que está naquela situação de vulnerabilidade devido à questão financeira. O que mais que nós podemos fazer?
tem uma criança na casa, vamos incluí-la no serviço de convivência. Porque o serviço de convivência, ela vai ter contato com outras crianças da mesma idade. Ela vai construir laços, vínculos com pessoas com outras crianças que são da mesma comunidade que ela. Ela vai se desenvolver, se fortalecer, e nós vamos falar um pouquinho disso futuramente. E o que a gente vai fazer com essa mãe? Nós vamos encaminhá-la para o Cine do município, para que ela seja inserida nos processos seletivos, né? A partir das experiências que ela tem ali, seja em carteira ou não. Então, quando a gente faz esse encaminhamento do adulto para o Cine ou para qualquer serviço da rede socioassistencial, esse usuário ele tem que ter uma prioridade nesse atendimento, porque ele faz parte da rede, ele é acompanhado pelos serviços. Nós vamos falar mais pra frente também, tá, gente, sobre essa questão da rede socioassistencial. Luana, mas o que é rede? Que você fala tanto em rede? Gente, a rede socioassistencial são todas as instituições, são todos os serviços que trabalham com a assistência social dentro do município, dentro da comunidade, dentro ali do seu bairro de atuação. Então, é isso que a gente chama de rede socioassistencial. E nós temos a rede, né, do trabalho intersetorial. O que seria isso? Seriam as outras políticas públicas. Seria o PSF, o NASF, a UBS, né? Então faz parte do trabalho intersetorial, porque eles fazem parte de outra política pública, que é a saúde. Nós temos a educação também, que tem alguns trabalhos que realizam em parceria com o CRAS. Em parceria não, né, gente? Esse trabalho intersetorial mesmo, porque nós precisamos desse trabalho junto com as outras políticas públicas para a gente conseguir desenvolver o trabalho integral, né, com o nosso público. Então seria isso. E o que mais que a gente faz lá na proteção social básica? A gente articula, a gente presta serviços às famílias, né, dentro do seu território de abrangência. Então a gente faz programas, projetos, todos voltados para a família. Nós temos aí, gente, o trabalho com grupos. Nós vamos ter aulas também aqui sobre trabalho com grupos, para que vocês consigam fazer grupos de uma forma bem bacana, de uma forma bem próxima, para que vocês consigam também desenvolver esse trabalho de fortalecimento de vínculo, de levar para esses usuários a informação, a legislação, né, para que eles se fortaleçam, tenham uma autoestima elevada, um autoconhecimento desenvolvido, né? E nós temos aí, né, também um trabalho que é desenvolvido pela equipe técnica do CRAS, e quando eu digo equipe técnica do CRAS, eu digo assistente social e o psicólogo, né, que é o PAIF, e nós vamos falar um pouquinho do PAIF também, que é, né, gente, o serviço de atendimento integral à família. Então a gente desenvolve o PAIF, que é esse trabalho voltado para as famílias. Então vamos lá. O CRAS, vamos resumir então, fazer um resumão do que é o CRAS. É uma unidade pública estatal, acompanha famílias desenvolvendo ações preventivas, vão anotando aí, hein, gente? Realiza busca ativa de famílias em situação de pobreza. Por quê, gente? Às vezes a gente tem a demanda espontânea, né? Que é quando a família, ela vai até o serviço, ela procura pelo serviço, ela procura pelo atendimento. E às vezes a gente recebe os encaminhamentos e nós temos que desenvolver a busca ativa, né? Ir atrás dessas famílias para que a gente consiga expor para elas o que é o serviço, o que é a assistência, quais são os programas, projetos, benefícios que nós ofertamos para esse usuário, porque às vezes ele não conhece, né? Nossa, Luana, mas como assim eles não conhecem? Exatamente. Nós mesmo estando aí 2021, com toda a publicidade que existe, com todo... a gente tem muitos CRAS. No município em que eu trabalho, são 3 CRAS, mais uma equipe volante. Então, ainda assim, existem pessoas que não conhecem o trabalho, que não conhecem os serviços que são ofertados. Então, é importante a gente realizar essa busca ativa para que a gente consiga resgatar essa família, inseri-la nos serviços e fazer esse trabalho preventivo com elas.
Oferta do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E os serviços volantes, né? Que são as ações que a gente às vezes desenvolve fora do equipamento, né? Às vezes a gente vai para uma zona rural desenvolver alguma ação, para as praças públicas, e é muito importante realizar essas ações fora dos equipamentos, gente, porque a gente leva os serviços, a gente leva a informação para outro espaço, e então é importante a gente fazer essa divulgação, né? Fazer essa publicidade dos nossos serviços. Então vamos lá, o PAIF, vamos falar um pouquinho de PAIF agora, o Serviço de Atendimento Integral à Família. Constitui no trabalho social com famílias, que é um trabalho de forma continuada, né? Não é aquele atendimento ali que é feito, que é encerrado. Então é um trabalho de forma continuada que tem a finalidade de fortalecer essa função protetiva da família. A gente vai prevenir a ruptura de laços, de vínculos. A gente vai promover o acesso a direitos, a serviços, né, dentro da comunidade e fora da comunidade. E ele prevê também, gente, o desenvolvimento das potencialidades. Por quê? Às vezes aquela família ela tá tão mergulhada nos problemas, nas questões ali das vulnerabilidades delas, que elas não conseguem enxergar as suas potencialidades. E é nosso papel identificar também essas potencialidades, porque nós vamos trabalhar em cima delas, nós temos que trabalhar em cima do que aquela família tem de melhor. Nós vamos identificar as vulnerabilidades, mas também vamos identificar as potencialidades, porque nós precisamos trabalhar elas, fortalecê-las, né, para que aquela família consiga sair da situação de vulnerabilidade, para que não haja uma situação de risco, né? Então, e o PAIF, né, ele é um serviço que integra a proteção social básica do SUAS, tá? Então, o PAIF ele está dentro da proteção social básica, que é o trabalho preventivo, proativo e protetivo. E aí, gente, nós temos o plano de acompanhamento familiar. Como que vai acontecer isso? A família chegou no equipamento, fiz o acolhimento, né? Identifiquei as demandas e aí nós vamos iniciar um trabalho com aquela família, através das visitas domiciliares e também dos atendimentos lá no equipamento e dos encaminhamentos que a gente vai fazer, né, com aquela família. Então, nós temos o plano de acompanhamento, tá? É importantíssimo realizar esse plano de acompanhamento. Vou deixar modelo aqui para vocês também desse plano de acompanhamento. Geralmente, as instituições, elas já têm esse modelo, mas pode ser que vocês trabalhem em alguma instituição que está iniciando o trabalho, que está começando agora. Então, eu vou deixar modelos aqui, viu, gente, de instrumentais. Lá no finalzinho vai ter uma parte, um módulo que é só com modelos de instrumentais. E aí eu vou colocar modelos de entrevista, modelos de plano de acompanhamento, modelos de roteiro de visita domiciliar. Nós temos uma aula só sobre visita domiciliar também. Então vocês vão sair desse curso, ó, craques, viu, gente? Tenho certeza que vocês vão sair craques desse curso. E então vamos lá, o plano de acompanhamento familiar. E aí, quando eu inicio as visitas, né, eu vou fazer esse plano, gente, junto com a família, tá? Eu não vou fazer esse plano da minha cabeça ali, pronto, fechou. Não, eu vou conversar com a família. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as vulnerabilidades, as demandas que aquela família trouxe para mim. E eu vou anotar tudo lá no campo. Depois eu vou identificar as potencialidades, porque com as potencialidades eu vou trabalhar em cima das vulnerabilidades, né? Então, eu vou também resgatar ali essas potencialidades. E junto com a família, nós vamos construir quais ações elas vão ser desenvolvidas dentro de um período de tempo. Então, eu vou determinar tempo. Ação 1. Eu vou colocar lá qual é a ação 1, qual o prazo que eu tenho para desenvolver essa ação e um prazo para avaliar se foi feita ou não, o que aconteceu ou não, se teve algum entrave ou não.
E aí, gente, esse plano de acompanhamento, o que ele é? Ele é um planejamento, nada mais é do que isso, um planejamento das ações que eu vou desenvolver ali com aquela família dentro de um determinado tempo que eu tenho para execução desse plano, porque eu preciso colocar prazos, metas, né? Eu preciso avaliar a cada mês, avaliar as ações que foram feitas ali naquele mês. É muito importante, porque às vezes o que a gente planejou junto ali com a família, às vezes acontece alguma situação que a gente precisa mudar o trajeto ali. Então eu preciso sempre estar avaliando esse plano, tá? E ele é fundamental para o estabelecimento de propostas de intervenção. Então é nele que eu vou colocar todas as minhas propostas, todas as minhas ações, junto com a família. Eu vou criar isso junto com a família. Ao final eu vou assinar, né? Eu sou a técnica responsável e o usuário também vai assinar esse plano de acompanhamento, que vai ficar guardadinho lá na pasta dele. Nós temos o prontuário, além do prontuário eletrônico, nós temos que ter um prontuário físico, uma pasta, né, para aquele usuário, com tudo que é feito com aquele usuário. Todos os encaminhamentos, todos os relatórios, todos os serviços, todos os benefícios ao qual ele foi beneficiado. E, gente, uma coisa também importante que vocês precisam saber é que o usuário, ele tem direito ao seu prontuário a qualquer momento, tá? Então, tenham isso em mente, né? Tudo que você colocar ali, tudo que você fizer, tem que ser com conhecimento do usuário. Porque a qualquer momento ele pode chegar e pode pedir: eu quero ver o meu prontuário, eu quero ver o que tem, eu quero ver os relatórios. Eles têm direito a isso, tá? E eles podem fazer isso, ok? Então vamos lá, serviço de convivência. Vamos falar um pouquinho de serviço de convivência, que é um serviço complementar. Lembrando, gente, muito importante, o PAIF, né, o trabalho com as famílias, o PAIF, ele é o trabalho principal do CRAS, tá? Qualquer serviço que seja feito ali dentro do equipamento, com o público, né, por exemplo, o serviço de convivência, tudo deve estar acordado com o PAIF, com a equipe do PAIF, tudo tem que estar andando junto com o trabalho que está sendo desenvolvido com o PAIF, ok? O PAIF é o carro-chefe do Centro de Referência da Assistência Social, tá bom? E o serviço de convivência, gente, ele trabalha com os grupos. Então são grupos que são divididos por faixas etárias. Nós temos ali crianças até 6 anos, adolescentes até 15 anos, adolescentes até 17 anos, jovens, adultos e pessoas idosas. Então nós vamos ter grupos diferentes para faixas etárias diferentes. E também trabalhando com essa questão do fortalecimento de vínculo, com o preventivo, com o protetivo. Então nós temos os orientadores sociais que vão desenvolver esses grupos. Nós vamos ter aí outros profissionais que vão trabalhar junto com os orientadores, que é o educador físico. Né, a gente vai buscar parcerias com a intersetorialidade, então nós vamos buscar parcerias na educação, na saúde, e vamos fazer esse trabalho interdisciplinar, né, para que a gente consiga fazer um grupo bem bacana, um grupo com vários temas diferentes, com vários momentos diferentes, né? E aí a gente pula para a proteção social especial, que é esse segundo nível. Então, gente, a proteção social especial, ela chega quando a gente já tem um vínculo rompido, quando a gente já tem uma situação de risco, né? Um direito violado ali dentro do ambiente familiar. Então, a proteção social especial, ela busca proteger essas famílias e esses indivíduos nessa situação de vínculo rompido, de direito violado. Ah, Luana, dá um exemplo pra gente aí. A proteção social especial, o principal equipamento que desenvolve a política é o CREAS, tá? Então, vamos lá, um exemplo aí. As medidas socioeducativas, né? Elas são desenvolvidas lá, o trabalho é todo acompanhado lá. Aquela criança que às vezes sofreu um abuso, né, por algum alguém da família ou que seja algum desconhecido.
questão de maus tratos, o idoso negligenciado. Então, tudo isso aí é direito violado, né? É risco. Então, tudo isso é trabalhado no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, dentro da Proteção Social Especial. Então, as ações, gente, elas visam essa qualidade, elas vão mais nessa atenção protetiva, porque eles vão buscar a proteção daquela família, daquele usuário que já teve né, uma violação de direito. E elas vão tentar reinserir, né, também esse usuário em outras modalidades, em outros serviços, né? E nós temos aí a média e a alta complexidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Então, às vezes a gente precisa até de retirar algum familiar de dentro do núcleo, né? Às vezes alguma criança ou uma mulher que sofreu alguma violência doméstica. Então, é um trabalho que ele é ele é um pouco mais complexo, porque já teve o direito violado. Então, é um trabalho especializado. A equipe, ela precisa ser, né, treinada, é preciso que haja essas capacitações para que eles trabalhem aí de acordo com a legislação, né, com essa questão da proteção mesmo. E eles também desenvolvem esse acompanhamento familiar, tá, gente? Eles também fazem um plano de acompanhamento familiar, que é um pouco diferente do PAIF, né, do CRAS, mas também é feito um plano de acompanhamento familiar. E né, temos a unidade pública estatal, que é ali dentro da territorialização também, né, como a gente já falou, do CRAS, e ele vai prestar serviços a indivíduos e famílias em situação de risco, em situação de violação de direitos. Esses serviços, eles são especializados, continuados também, né, porque é preciso fazer um trabalho aí continuado com essas famílias, para trabalhar com essa questão dessa violência, dessa violação, né, para tentar reverter a situação. E ele é ofertado pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Ele propicia a realização de ações de apoio, de orientação, de acompanhamento familiar, né? Ele faz articulações com a rede socioassistencial e ele trabalha com as diversas políticas, né? Não só a política de assistência social, mas a política de saúde, principalmente, a política de educação, porque nós vamos precisar aí de toda a rede para tentar dar essa proteção para essa família que já teve esse direito violado. Então vamos lá, resumão aí do Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Anotem aí, hein, gente? 1. Unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional. Porque, gente, o CREAS, ele não é como o CRAS, tá? O CREAS geralmente igual no meu município que eu trabalho, são 3 CRAS e nós temos um CREAS. É pouco? A gente tem muita demanda pro CREAS, na verdade. Mas nós temos aí a questão do número de famílias também, número de habitantes. Então, tudo isso deve ser levado em consideração também. Nós temos o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Então, dentro do CREAS, nós temos o PAEF. E no CRAS, nós temos o PAIF. Entenderam, gente? Serviço de medida socioeducativa, ele é desenvolvido no CREAS, é acompanhado pelo técnico do CREAS. Acompanhamento especializado a famílias em situação de risco pessoal, então nós também temos esse acompanhamento, porém é um acompanhamento especializado, porque aquela família, ela demanda um atendimento especializado de risco, né, por conta da questão da violação de direitos, ok? Então vamos lá, o PAEF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o que é ofertado, que é trabalhado dentro do CREAS pelos técnicos, né, os técnicos, a equipe técnica. Então é um trabalho de apoio, orientação e acompanhamento familiar com as famílias, né, com os membros que estão em situação de risco, porque às vezes não é a família inteira, às vezes é um membro da família que está nessa situação, né, de ameaça, violação, de risco.
Então ele compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, preservação, fortalecimento de vínculo familiar, comunitário. É um conjunto de condições ali, um conjunto de programas, um conjunto de ações que eles vão desenvolver, né? Para que consigam tirar aquela família daquela situação que as deixou em risco, tá? O PAEF, ele é obrigatoriamente desenvolvido no CREAS, assim como o PAEF é obrigatoriamente desenvolvido no CRAS, obrigatoriamente, viu, gente? Não existe CRAS sem PAEF, não existe CREAS sem PAEF. E através desse trabalho, eles vão viabilizar essa organização, viabilizar esse trabalho com as famílias, né, dentro ali do seu território, né, dentro daquele espaço onde a família está inserida. E nós temos aí, gente, a média complexidade, que são outros serviços, né? Então nós vamos lá. O que faz parte da média complexidade? O CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ele faz parte da média complexidade. O Centro POP, nós temos um vídeo aqui mais pra frente falando só sobre o Centro POP. O Centro POP, gente, é o equipamento que desenvolve um trabalho especializado para a população em situação de rua. É um trabalho muito bacana, é um trabalho incrível, que assim, eu sou muito apaixonada por esse trabalho. Vocês vão assistir o vídeo aqui, tem o módulo do Centro POP, vocês vão assistir esse vídeo, é muito bacana também o trabalho que eles desenvolvem, realizam lá, tá? E nós temos o Centro Dia, que é aquele espaço onde as pessoas vão ficar durante o dia, tá? Nós temos o Centro Dia também. E nós temos aí também, dentro da média complexidade, o PAEF, né? Que é o serviço de atendimento, o serviço lá do... Ai, gente, fugiu a palavra. Serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos. Nós temos o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida também, né, de prestação de serviços à comunidade. Então, isso também dentro da média complexidade. Nós temos o Serviço Especializado em Abordagem Social, então nós temos uma equipe técnica que faz só esse trabalho de abordagem social, que é o quê? É quando o técnico ele vai até o usuário para tentar trazê-lo para o serviço, né? E é aquele usuário que está em situação de risco mesmo, em situação de risco de vida, de violação de direito ali constante. Então nós temos esse trabalho da abordagem social. Nós temos o Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias, que é um trabalho, gente, que ele é realizado em domicílio, tá? Então, é aquele trabalho voltado para a integração, para a socialização, para o fortalecimento daquelas famílias que possuem essa pessoa com deficiência física ou deficiência mental, algum tipo de deficiência, e que está sempre domiciliada. E nós temos o serviço especializado para pessoas em situação de rua, que é o que a gente falou do Centro POP, né? E aí vem a alta complexidade, né? Que ela tem por objetivo ofertar serviços especializados em diferentes modalidades, equipamentos, para garantir a segurança de acolhida. Tais serviços devem primar pela preservação, fortalecimento, resgate da convivência familiar e comunitária, tá? Então, vamos lá. Quais são esses serviços, gente? O abrigo institucional, né? Casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, tá? São esses serviços. Família acolhedora, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Na família acolhedora. Geralmente, como que é feito esse trabalho da família acolhedora? O município, ele realiza cursos com famílias que querem acolher essas crianças que vão para os abrigos. Então, é assim que funciona. E é isso, então, né? O abrigo é a instituição onde a criança, ela vai, depois de ser, né, constatado alguma situação de violência, quando é necessário retirá-la do núcleo familiar. Então, a gente
leva essa criança para os abrigos, né, para que elas tenham ali uma segurança de vida, segurança comunitária, para que não tenha nenhum direito ou situação de risco de vida aí. Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrar essa aula de hoje, né? E voltamos aí com a próxima, com mais um tema. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido bastante a nossa aula de hoje, que trouxe esse conteúdo que é tão importante. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!